Então, eu não disse, ontem, nesse comentário, eu falei do possível desempenho do Ciro Gomes no jornal A Globo, com a Renata Lopretti. E, de fato, o Ciro Gomes nos presenteou com uma ópera daquilo que ele é, com início, meio e grande finale. É isso que eu vou tratar aqui e vou tentar demonstrar de maneira bem breve. No início, o Ciro Gomes foi como ele sempre se apresenta. Eu sou advogado, eu estudei, lecionei em Harvard, trabalhei aqui, eu tenho conhecimento, entendeu? Então ele chega com toda essa onda e, de fato, ele é um cara lido, ele é um cara que tem estudo, ele é uma pessoa que não é burra, entretanto muitas vezes se comporta como tal, não falo sempre, às vezes. Então, depois dessa apresentação toda suntuosa e tal, a Renata Lopretti, eu no início até pensei que ela ia ser fraca, que não ia bater nele. De fato, não bateu. A Renata Lopretti é toda delicada, ela é firme, entretanto ela tem um estilo próprio, não é agressiva, mas ela foi colocando as perguntas certas para demonstrar qual a essência do Ciro Gomes, muitas vezes chamado por aí de coronel. Não sou eu que estou falando. Dessa forma, foram sendo feitas as perguntas e Ciro Gomes aparecendo aos poucos. Assim, quando a Renata perguntou acerca daquele plano que ele diz que tem para liquidar a dívida de todos os brasileiros que têm dívidas e o nome sujo no registro de proteção ao crédito, que são quase 70 milhões de pessoas. Aí ele disse que tem um livrinho que está no meu site, então ele olhava para a câmera assim, como tentando dizer, não prestem atenção ao que a Renata está falando, que ela é da elite, prestem atenção ao que eu estou dizendo. Aí a Renata perguntou, mas como é que isso funciona? Porque você disse lá bem claro de que vai fazer uma associação de devedores, fazer tipo um grupo de 7, 8 devedores que vão se associar e que vão responder solidariamente uns pelos outros. Ela pergunta, como é que isso vai funcionar? Um cara que está pagando uma dívida imensa ainda vai contrair mais uma dívida com esse grupo? Aí ele começou a explodir. Não, não é bem assim. O pessoal disse, aí menciona, em geral, as famosas elites, parece o Lula. As elites que fazem tal coisa. Não é bem assim, mas enfim, é o que ele disse, né? É o que sobra no ar, ele começa a ficar bravo, começa a bufar levemente, se sente agredido, então já começa a dizer, peraí Renata, você não está me deixando desenvolver. Ela pergunta, pô, é meia hora, cara, meia hora ela tem para varrer todo um espectro de questões que ela obrigatoriamente tem que varrer. Não, porque você está me interrompendo, não me interrompa, não me interrompa. Então já começa a ser grosso, que é o que ele é, na essência, no fundo, ele é grosso. Ele é grosso e se comporta como tal. Quando, depois daquele início todo sininho, eu sou professor universitário, eu sou advogado, eu tenho leituras e todas essas coisas, né? Aí a Renata continua e toca no assunto da reforma trabalhista, que como é que ele vai trabalhar isso, por exemplo, no Congresso, quando a o relacionamento dele com o Congresso sempre foi difícil. Aí ele reconhece, sim, foram os meus piores anos da minha vida, quando eu fui deputado lá naquele Congresso. Então, candidato, fala a Renata, como é que você vai lidar com aquele Congresso para poder negociar? Não, é diferente. Eu sempre fui um grande negociador, eu fui ministro da Educação, fui ministro da Fazenda, fui isso, fui outro em diferentes governos, fui o melhor prefeito do Brasil, fui o melhor... Então, falando toda essa coisa, mais bravo que está questionando ele. E para não alongar muito, porque todas essas coisas estão online, estão aí, podem ser vistas pela internet, tudo o que ele falou, ou deixou de falar lá no jornal da Globo, né? A Renata toca naquela questão dos militares,
E então ele fala que o general Mourão, que é o vice do candidato Bolsonaro, é um jumento de carga. Bom, é ele que está dizendo, né? Que o general Mourão é um jumento de carga. Isso é uma ofensa ao vivo para toda a nação. E uma pessoa que vai ser presidente se supõe que tem que ter uma maneira de se comportar um pouco mais suave, mais comedida, e não sair agredindo todo mundo. Eu creio que isso é evidente. Pensei que a Renata não ia perguntar, mas se acabou perguntando, sim. Aquela questão relativa ao repórter que ele agrediu fisicamente. De leve se agrediu, e verbalmente também em Roraima, no domingo. Ele ficou muito bravo. Não, porque a pessoa diz que essas coisas de julgar. E tanto faz coisa de quem quer que seja. Você é candidato a presidente da República, tem que se comportar como tal. Mas ele se comporta tal como ele é, não como candidato a presidente da República. Ele não consegue ocultar isso. Ele começa todo tranquilo, dando uma de... tirando onda, que eu sou professor universitário, que eu sou advogado, conhecedor, conheço isso, conheço outro. Ele tinha uma preparada também, quando uma menção aos militares que ele fez aí, as cadelas no cio. Ele pensava falar isso e ele dizer que ele é um cara muito lido, que isso é uma cita, a uma menção a uma obra de Bertolt Brecht, o dramaturgo. Aí a Renata Lopretti, brilhante Renata, se adiantou e disse: mas quando o senhor candidato falou isso, evidentemente estava fazendo uma menção, citando o Bertolt Brecht. Aí ele se sentiu, ele até ficou contrariado, coitado. Tiraram dele dizer que é uma citação, que não são palavras dele. Mas sim, eu também sou uma pessoa lida, não apenas você, só faltou falar, você, Renata, que é das elites, entendeu? As elites que ninguém sabe quem é. Quando fala das elites, parece que é o Lula que está falando, né? Então, já nos aproximando do final, ele encerra essa apresentação no Jornal da Globo, dizendo que o general Mourão, meu vice, na chapa do candidato a presidente Jair Bolsonaro, que é um jumento de carga. Realmente. Então você aí chega à conclusão, encerrando, é que vimos o início, tudo tranquilo, se apresentando como uma pessoa comedida, que sabe o que está falando, que sabe de tudo. Aí depois começa a esquentar, quando começa a perguntar aquilo que ele não quer ouvir, e contradizem aquilo que ele sabe, porque o que ele sabe é a verdade absoluta, hein? Só o que ele diz e sabe é o que vale, o resto não vale, entendeu? E no final, para arrebentar, para encerrar com chave de ouro ou chave de jumento, chama um candidato a vice-presidente de jumento de carga, sei lá pelas razões quais foram. Eu particularmente penso que o general Mourão não é um jumento de carga. Eu vi outro dia aqui na internet uma apresentação dele, claro, ajudado com PowerPoint, da situação econômica do Brasil. Eu assisti um pedaço, como foi se desenvolvendo para cair no buraco em que a gente se encontra nesse momento. E não me parecia um jumento. Então, terminando, vimos no Jornal da Globo um Ciro Gomes com um início suave, tranquilo, tentando se apresentar como uma pessoa comedida, tranquila, um meio onde ele começa a explodir e um grande final onde ele explode e demonstra aquilo que ele é. Ele pode não ser, mas ele às vezes se comporta como o grande jumento de carga que ele diz que outras pessoas são. Então era isso. Eu peço para vocês, por favor, assinarem aqui o meu canal e ativarem o sininho para receber as notificações. Isso por enquanto. Eu sou José Rodrigues do Rio de Janeiro e tchau!